Bom dia, gente, tudo bem? Uma feliz semana a todos. E aí, você gosta de se olhar no espelho? Você consegue ver exatamente aquilo que é necessário no espelho? Sabe que o apóstolo Paulo tem um texto que diz lá em Coríntios que agora, pois, a gente consegue ver apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então nós veremos face a face. O que ele quer dizer com esse texto? Bom, deixa eu primeiro contar para você que os primeiros espelhos criados, eles eram feitos a partir de uma rocha vulcânica. Depois, então, eles passaram a ser de cobre polido. Lógico que tudo isso não dava ideia de uma imagem adequada, né? Ficava uma imagem obscura. Bom, os espelhos de vidro, de metal, eles parecem ter sido inventados lá no primeiro século. Outros por volta do ano 77. No período do Renascimento, aí os artesãos eles passaram a cobrir, gente, um dos lados do vidro com uma amálgama de mercúrio fina. Mas foi lá na Alemanha que um químico acabou aplicando uma camada fina de prata, uma prata metálica sobre o vidro, e daí originou os espelhos modernos que nós conhecemos. Lógico que essas técnicas têm sido sempre aperfeiçoadas com o tempo, não é mesmo? Bom, embora lá nos tempos de Paulo os espelhos fossem diferentes e não desse assim para ver exatamente aquilo que era necessário ver, esse texto até faz a gente lembrar de uma outra coisa, de uma metáfora de Platão, uma parábola de Platão. Não sei se você lembra dela, se você já escutou, mas havia um grupo de pessoas com braços, pernas e pescoços presos, né, por correntes, e eles viviam numa caverna. E ali eles enxergavam apenas a parede de fundo da caverna. E atrás dessas pessoas, havia uma fogueira. Então, outras pessoas, os objetos, eles eram movidos sempre ao redor da luz do fogo. E daí que acontecia que as sombras, elas se projetavam lá na parede vista pelos prisioneiros. Então, para eles, aquelas projeções era a única realidade que existia. Então, um dia, um daqueles presos fugiu dali, se assustou quando viu o sol, mas ele viu as cores, as formas do mundo exterior, ele ficou tão encantado que ele voltou lá para a caverna e começou a contar para todo mundo que ele tinha visto, mas os presos não acreditaram, chamaram que ele era louco e até impediram ele de continuar falando, e para impedir de verdade, eles acabaram matando aquele rapaz. Isso é uma parábola, ok? Bom, mas o que a gente vê hoje a respeito do céu e de Jesus acaba tendo essa mesma realidade desfigurada. Muitas vezes você acaba querendo contar para o outro alguma coisa que Jesus tem sido para você e tudo mais, mas parece que ele não consegue enxergar aquilo. Parece que aquilo que você fala a respeito do céu que o Senhor está preparando e que ele fala ali na palavra de Deus também vem para o outro de uma forma desfigurada, de tal maneira que ele também não quer acreditar. Por outro lado, a visão que a gente tem de Jesus e ainda do céu é limitada, né? Ainda, como o apóstolo Paulo fala, um reflexo obscuro, mas está chegando o dia que a gente vai ver ele face a face. Vai vir o tempo em que finalmente nós vamos ver a realidade de uma forma completa. Nós vamos ver Jesus face a face, nós vamos conhecer o céu exatamente como ele tem preparado. E isso vai ser maravilhoso. A gente vai poder andar com Jesus, lado a lado, e saber, gente, que não vai ter mais medo, não vai ter sofrimento, não vai ter ignorância, porque nós teremos sido vencedores ao lado dele. E a gente tem que fazer nesse momento é se preparar para esse dia e não duvidar de que existe sim um sol, um lugar, um céu, um lugar perfeito onde nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. Vamos nos preparar para isso? Soltemos as nossas amarras, aquilo que nos prende nesse mundo para receber esse reino. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!